Seguindo os passos de Santo Afonso, que nos ensina a viver a pastoralidade e o cuidado com o próximo, que as Santas Missões Redentoristas são pregadas em diversas paróquias ao longo do ano. Essa ação missionária, tão importante para o povo, reafirma o pedido do Papa Francisco de sermos uma igreja em saída. Neste ano, diversas cidades acolheram as Santas Missões Redentoristas, e uma delas foi a paróquia de Santo Antônio, na Vila Jaguara, na cidade de São Paulo. A razão de eu ter pedido a presença dos Redentoristas para realizar o projeto das Santas Missões Redentoristas tem a ver com a realidade do mundo geral, passando por inúmeros desafios, transformações profundas. O ser humano tem uma sede no coração e a igreja precisa responder aos novos desafios, a este desejo do coração humano hoje. A missão redentorista no seu projeto constitui elementos muito bonitos sobre este anseio. Aliás, é um desejo do Papa Francisco estimular uma igreja em saída. Inclusive, eu estou aqui na Paróquia Santo Antônio, pertencente à Diocese de Osasco, e no seu 9º plano de pastoral há um elemento de estímulo à missão permanente. A missão redentorista traz esta realidade. Portanto, as razões principais pelas quais solicitei a missão, o projeto das missões redentoristas, foi para reavivar a vocação batismal. O batismo não é um certificado, não é uma lembrança, é uma identidade, onde somos imersos em Deus, na Trindade, e portanto decorre daí uma missão do seguimento a Jesus, caminhar com Ele, assumir a proposta do Evangelho e evangelizar. Uma segunda razão é fortalecer o espírito comunitário. A fé necessita, por essência, a vida fraterna. E nela, numa comunidade, numa paróquia, promover a vida sacramental, os grupos pastorais, movimentos e associações, para que vivam fraternalmente, testemunhando o amor de Deus. Aliás, as primeiras comunidades dos Atos dos Apóstolos eram reconhecidas pelos demais pagãos, dizendo: olha este grupo, esta comunidade, vede como eles se amam. Era a identidade das comunidades. E a missão redentorista fortalece esse espírito comunitário fraterno. Um outro elemento, mediante o qual chamei as missões redentoristas, foi exatamente a necessidade de quem é batizado, de quem vive o dom de Deus, sermos anunciadores. Anunciar a quem? Uma pessoa. Não é uma ideia, não é uma ideologia, não é uma pessoa famosa. É Jesus Cristo que é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Anunciá-lo hoje é urgente. O próprio Papa Francisco propõe que a gente ande pelas periferias geográficas existenciais. Óbvio que existem contradições, mas sobretudo as existenciais que afetam o coração humano. Pós-pandemia, as dores emocionais e espirituais se multiplicaram e ali nós somos chamados pela missão a atender esta sede do coração humano. Fase por fase. É assim que os missionários redentoristas trabalham nas comunidades as Santas Missões. Cada uma delas traz consigo um foco e uma forma de evangelizar o povo. No início de agosto de 2024, nós iniciamos as Santas Missões Redentoristas aqui na Paróquia Santo Antônio, Vila Jaguara. O nosso primeiro trabalho foi uma Santa Missa, convocando todas as lideranças, todas as pastorais, para uma conscientização de que todos nós somos missionários do Reino do Senhor. O primeiro passo é essa conscientização que todo batizado é missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois desta santa celebração, depois de vários encontros, nós começamos a primeira fase das Santas Missões Redentoristas. A primeira fase tem como lema Missão nas Famílias. Nessa primeira fase, formamos grupos de visitadores que foram de casa em casa.
Batemos em todas as portas das casas da nossa paróquia. Algumas portas não se abriram, mas muitas portas se abriram. Muitos corações se abriram para este projeto de evangelização. E cada porta que se abria, uma semente era lançada. Semente de uma esperança. Esperança de que este contato era a primeira evangelização. No início fomos chamados para coordenar junto com a irmã. Porém, a irmã teve um problema de saúde, né? E como ela não pôde vir, nós assumimos essa função, vamos dizer assim. A Jaguara, graças a Deus, é uma comunidade muito unida. Já existiam 13 núcleos, tá certo? Então, nós, através do conhecimento que a gente tem da própria paróquia, porque trabalhamos aqui muitos anos, nós juntamos a animadora do núcleo que já existia com as coordenadoras missionárias. Fizemos uma parceria dessas equipes, né? E nisso surgiu mais um núcleo, que é o Carlos Acuti, através do trabalho de uma das missionárias. Então, ficamos com 14 núcleos. O início foi difícil, porque nós fizemos o levantamento de tudo num período muito curto. Mas conseguimos fazer o levantamento e aí o desafio maior foi a segunda fase. Quando a gente pensou que ia respirar, né? Aí veio a segunda fase. É complicado, principalmente numa cidade grande como São Paulo, porque nem todo mundo abre a porta. A maioria quer que reze por mim, mas eu não vou rezar por você. E esses coordenadores fizeram uma verdadeira batalha, foram os verdadeiros guerreiros, porque a esperança estava no olhar deles. Isso foi o grande diferencial. A nós coube gerenciar tudo isso, dar o apoio, né? Nós juntos montamos os roteiros para que eles pudessem visitar as casas e caminhasse, porque assim chamaria a atenção de outras pessoas que inicialmente tinham dito não. E eles toparam essa aventura, né? Essa batalha, e mesmo com muitos não, eles foram em frente. Então, assim, eu acho que a missão, se eu pudesse falar, eu falaria que eles foram os verdadeiros guerreiros dessa luta. E assim nós fizemos as orações e com o trabalho deles, outras pessoas que inicialmente tinham falado que não queriam, começaram a se interessar. Pessoas que vieram nas missas, né, que foram feitas algumas missas aqui divulgadas, aí eles tomaram consciência do que estava acontecendo e pediram para poder participar. E nessa caminhada também, houve um outro ponto muito importante, que foi o livro das orações pelas famílias. Então nós montamos um livro onde todas as famílias que deram nome e pediram oração, foi colocado o nome dessa família. Isso foi muito divulgado nas missas. Então muita gente queria saber, mas que oração é essa? O que vocês estão fazendo? E foi assim que os missionários foram atrás, bateram de novo, né, insistiram de novo e as portas foram se abrindo. Em uma realidade urbana, a rotina corrida das famílias acaba dificultando a prática da vivência plena da fé e do senso de comunidade. E é nessa realidade que a missão se faz ainda mais importante. Nós, missionários redentoristas, temos essa incumbência de anúncio do Evangelho de maneira muito explícita. E fazemos isso em pequenas comunidades, mas também nos grandes centros urbanos. Obviamente que contando com esse desafio. Hoje é, digamos assim, muito exigente o poder de convocação da igreja, uma vez que as pessoas têm tantas alternativas, tantas opções. Mas nós acreditamos nisso e o lema das Santas Missões é exatamente esse: viver e crescer em comunidade. Ou seja, de apresentar o valor de se viver na comunidade, a partilha de vida, a vivência da fraternidade, porque mais do que uma vivência individual, importante é essa expressão comunitária, eclesial da fé. Por isso mesmo, ainda que seja bastante exigente, nós temos que continuar apostando e semeando a palavra de Deus também nos grandes centros urbanos. Obviamente que concorrendo com tantas outras alternativas que existem. Mas sabemos também que as pessoas que vivem nas grandes aglomerações urbanas têm necessidade também desse corpo a corpo, desse tete a tete, né, na vivência da sua fé. Porque vamos nos animando uns aos outros, vamos nos motivando a buscar sempre mais viver a proposta de Jesus Cristo. O trabalho nas Santas Missões Redentoristas que nós realizamos
na paróquia Santo Antônio, na Vila Jaguara, nessa grande cidade de São Paulo, foi um trabalho intenso, né, que abordou a realização das missões nos núcleos e também aqui na matriz de Santo Antônio. O trabalho das confissões ele aconteceu na medida do possível, nos finais de semana, nos momentos em que nós tínhamos mais concentração de pessoas aqui nas nossas atividades missionárias. O trabalho de acolher as pessoas, o trabalho de abraçar a realidade que elas estavam vivendo, as angústias, os sofrimentos. E o momento das confissões é um momento oportuno e rico de as pessoas terem a oportunidade de falar numa cidade onde o corre-corre é danado, onde o barulho também é muito grande, as pessoas não têm oportunidade de falar. E o momento das confissões é onde elas vão ter um padre que vai estar disponível para ouvi-las. E, ao mesmo tempo, a confissão é um momento de orientação, é um momento de aconselhamento, de ajudar as pessoas a superar aquela realidade que elas estão vivendo para que possam viver na liberdade, no seguimento de Jesus Cristo. E é isso que a gente propõe sempre na abordagem das confissões, né? Como Santo Afonso Maria de Ligório, quando esteve fundando a congregação e também em toda a sua atividade missionária, ele trabalhava muito a consciência moral, a consciência que as pessoas deveriam ter da sua vivência enquanto pessoa humana, mas da sua vivência no seguimento de Jesus. Santo Afonso sempre pontuava: a pessoa deve buscar fazer o bem e evitar o mal. E é isso que a gente busca também propor quando a gente está trabalhando e ouvindo as pessoas no momento da confissão, no aconselhamento espiritual e no direcionamento para que elas vivam bem a sua vida enquanto pessoa humana e cristã. Primeiramente, a gente vem e muitos momentos a gente é restaurada como missionária, né? Porque a gente chega, às vezes eles não sabem o coração da irmã, mas por dentro eles estão renovando a nossa missão, estão renovando a nossa esperança para não desistir e estar junto deles. Porque o povo precisa de nós e nós precisamos do povo. Então é alegria, né, é esperança, né, e muita força, né, que Deus dá para a gente acompanhar esse povo de Deus que está precisando. A missão redentorista não se restringe aos adultos. Pelo contrário, nela há um grande incentivo à participação das crianças e dos jovens. E é por meio de algumas atividades e celebrações que as crianças e os jovens são evangelizados e acolhidos pela comunidade. Eu vim para a igreja através de uma situação de dor, que eu perdi o meu pai, e a igreja me acolheu. A igreja foi a minha casa, foi o lugar que eu pude ser acolhida e cuidada, que eu fui abraçada, e aí foi onde eu descobri os meus dons, descobri os meus talentos, e graças a Deus eu ponho isso em prática para Jesus. E é isso que eu tenho como missão particular, colocar para esses jovens que eles percebam o quanto é bom servir a Deus e o quanto é bom ser encontrado por Ele. Enquanto cada um deles individualmente muitas vezes se sentem sem valor, sem utilidade, e aqui a gente vê, porque a gente vê através dos olhos de Jesus. Todo esse movimento que vem acontecendo na nossa paróquia com as missões, isso abriu de uma forma assim, muito grandiosa, não só para a juventude, dizer assim, olha, nós fazemos parte e queremos fazer parte, mas da comunidade, da paróquia como um todo, ver, olha, nós estamos aqui. E não de um lugar de oba-oba, de brincadeira, mas de um lugar assim que nós, como juventude, queremos fazer parte disso. Dentro do meu lugar, de como eu posso contribuir, né, e ainda mais assim do meu chamado individual, é muito mais assim sobre o cuidar, né? Como cuidar desses jovens. As missões, elas trouxeram um ar diferente, tipo, gente, dá tempo sim, não é impossível. E a gente conseguiu fazer tantas coisas nesses dias que eram inimagináveis, e visitar pessoas também foi algo tão gostoso, porque eu acho que a gente saía mais catequizado por essas pessoas do que, às vezes, tanto tempo de igreja, né? Às vezes a gente está aqui dentro e a gente não olha o outro. A gente não olha as dificuldades das pessoas que estão lá fora, que tem pessoas que estão sedentas, assim,
de alguém que vai lá e fala um pouquinho de Deus. Foi muito gostoso estar dentro das casas e conhecer as pessoas e poder fazer as orações lá na casa com elas. Foi algo diferente que eu acho que trouxe uma experiência muito nova para mim também. E acredito que agora com os jovens, a gente voltando com esse movimento de jovens e os jovens se sentindo com essa sede, com esse avivamento, a gente consegue trazer mais as missões nesse sentido, né? De trazer mais jovem, de atrair mais jovem. As Santas Missões deixam marcas na vida daqueles que dela participaram, reanimando a vida pastoral e transformando a comunidade paroquial. Nós tivemos, assim, relatos lindos, sempre com essa esperança. Por mais que a coisa fosse difícil, eles vinham até nós com um olhar, com um sorriso no olhar, com essa esperança, não, amanhã nós vamos conseguir, tá certo? Então, assim, foi um trabalho desafiador, até porque nós não esperávamos e o que nós iríamos encontrar. Então, foi tudo construído juntos. E a parceria com a Fátima e com o Padre Mário, essa unidade entre nós três também foi muito importante. Nada era decidido por uma pessoa. Sempre decidíamos tudo entre os três, com o apoio dos coordenadores. Eu acho que isso é fundamental. Missões, se não forem em equipe, não é missão, né? O próprio Cristo sempre falava, nunca vá sozinho. Sempre vai em 2 ou mais. E eu acho que foi isso. Foi um trabalho muito gratificante e realmente Maria, ela nos conduziu e nos levou a levar a mensagem de Jesus para todas as famílias. O primeiro contato que nos surpreendeu foi exatamente isso. O meu vizinho da direita, bom dia, boa tarde, eu pude entrar dentro da casa dele. E olha que experiência, né? A gente olhar que é uma pessoa simples como a gente, olhar que tem os mesmos problemas, né? Então isso nos aproximou, trouxe para a gente o calor humano. E não só esse mais perto, tantos outros que nós conhecemos, né? Pessoas que nos pediram, por exemplo, dá para vocês mandarem alguém só para me escutar? Então nós tivemos essa alegria até para pensarmos no futuro de criar uma pastoral da escuta. De tamanha foi a necessidade da maioria dessas pessoas, né? E o que nos confortava bastante foi o quê? A felicidade, o agradecimento que elas deram. Gente, vocês não sabem a alegria que trouxeram na minha casa. Isso não tem preço. Nos diversos momentos que vivemos, nós percebemos assim, o querer estar e muitas vezes não poder. Pela situação de vida, pelo trabalho, por várias questões. Mas, à noite, por menos pessoas que tínhamos aqui, tínhamos com muita fé, com muita força. Nós tivemos momentos celebrativos intensos aqui. A procissão, que era feita de manhã, né, nos momentos que nós chamamos de procissão da penitência, uma chuva que o Senhor mandava, nós dizíamos que era chuva de graça. Então, se não podíamos andar, rezávamos aqui. E mesmo nas garoas, né, na garoa, um pouquinho mais, o povo estava ali presente, né, clamando, rezando pelas famílias, proporcionando, se doando aos outros, né, porque havia se encontrado. Em outras celebrações aqui, nós tivemos uma missa da fraternidade, que foi fantástico de ver a doação de alimentos, né? Não só trazer aqui a sua esperança, ou levar a esperança, né? Mas trazer o alimento também diário das pessoas. Tivemos à tarde, várias tardes, em que nós tivemos a participação de pessoas no momento de adorar o Senhor, de adoração. E que depois da adoração tinha a bênção das chaves, a bênção dos objetos litúrgicos. E era muito fervor. Alguns dias com mais pessoas, outros dias com menos pessoas, mas com uma participação, com um amor que traz ao coração da gente aquela fala que o Senhor, que os apóstolos ou os primeiros, né, diziam. Quem passasse aqui iria dizer, olha como eles se amam. Porque encontraram dentro desse espírito missionário e nessas celebrações algo visível, algo palpável no seu coração, nessa experiência com o Senhor. Com o fim da terceira fase, a missão toma uma nova forma. Ela dá aos leigos missionários uma missão: perseverar. Receberam
muitos sims, muitas adesões e também os desafios do fechamento e de muitos nãos. Portanto, diante desse ambiente, eles se sentiram desafiados a conscientizar as pessoas de superar a igreja do sofá. Precisamos, além dela, viver o espírito comunitário, ou até superar aquela mentalidade religiosa muito tradicional. Jesus sim, igreja não. Não há cristianismo sem ambas as correspondências. Quem professa a fé em Jesus é necessário que viva a vida fraterna e a vida de comunhão. E quem vive a experiência fraterna da vida em paróquia, em comunidade, precisa ter como parâmetro para evoluir humanamente, espiritualmente, a pessoa de Jesus de Nazaré. Então o caminho, o itinerário missionário foram acordando essas dimensões. E temos a certeza que esta santa missão redentorista deixará sementes que serão cultivadas. As santas missões redentoristas, nós jogamos sementes do Evangelho. E quando jogamos uma semente, jogamos também uma esperança. Qual esperança? Esperança de que a semente lançada possa nascer, possa crescer e possa produzir muitos e muitos frutos. Unidos em Cristo, na fraternidade, é o lema de vida da nossa missão.